Olá, alunos! Sejam bem-vindos aqui à nossa oitava videoaula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre os arrays, ou vetores. A gente vai fazer, nessa aula de hoje, uma explicação sobre os conceitos que envolvem os arrays e como declarar e inicializar eles no código, além de também falar sobre um tipo especial de arrays, que são as strings, alunos. Então, alunos, continuando aqui, primeiramente eu vou contextualizar para vocês o que é um array. Um array, ou um vetor, array e vetor são a mesma coisa aqui para a gente na programação, aqui da linguagem C. É um conjunto de elementos em sequência que são do mesmo tipo, int, char, double e float. Vocês se lembram do enumeração? O array e o vetor se parece um pouco com a enumeração, que nós vimos na última aula. Contudo, aqui eles vão ter um tipo, alunos. E esse vetor, esse array, ele pode conter elementos, igual eu falei para você, de qualquer tipo de dado. Só que aqui os elementos são todos no mesmo tipo, né? Aqui no nosso array, no nosso vetor. E esses elementos, eles podem ser acessados individualmente a partir de um único nome. O nome do vetor, o nome do array. Aqui eu coloquei para vocês, semelhantemente ao nome das variáveis que já vimos em aulas anteriores. Quando nós usamos o nome da variável, que nós atribuímos um valor para chamar ela posteriormente no nosso código, para utilizar o valor que está guardado dentro dela posteriormente no nosso código. Mas para acessarmos esses elementos, nós precisamos usar as posições de índice. Isso aqui agora pode estar parecendo um pouco confuso e vocês estão sem entender, mas não se preocupem, que aqui posteriormente eu vou explicar tudo isso para vocês. E os arrays e os vetores, eles possuem um tamanho fixo, alunos. Eles sempre vão ter um mesmo tamanho. Não o mesmo tamanho, todos os vetores vão ter o mesmo tamanho. Mas a partir do momento que você declara um tamanho para eles, eles vão ter aquele tamanho, alunos. E aqui, alunos, antes de fato, para os arrays e os vetores no código, eu vou fazer uma analogia para vocês. Os arrays aqui, ou vetores, que o nome significa a mesma coisa aqui para nós, são como se fossem armários, alunos. Os nossos armários, os nossos guarda-roupas lá, que nós temos as gavetas da nossa casa, na nossa casa. Aqui, alunos, cada gaveta do armário é como se fosse uma posição, em que nós vamos guardar um valor, alunos. E essas posições aqui, ó, que eu até coloquei para vocês aqui, ó, são as posições de índice. E aqui, para nós, os arrays e os vetores, eles começam sempre do índice 0. Não começam do 1, 2, 3. Não começam do 1, alunos. Começam sempre do 0. Do 0, 1, 2, 3. E dentro dessas posições aqui, nós guardamos, por exemplo, valores inteiros, alunos. Pois lembrem-se que os vetores dos arrays, eles são sempre de um tipo. Int, float, double e char. Se for int, nós vamos guardar valores inteiros aqui dentro. Se for char, nós vamos guardar caracteres aqui dentro. Se for float, nós vamos guardar números float aqui dentro, números de ponto flutuante. E double, também nós vamos guardar números de ponto flutuante aqui dentro. E, além disso, alunos, como eu havia falado com vocês, que o array vetor ele começa com índice 0, isso assemelha-se à enumeração, né? Que a enumeração nós também vimos na última aula, que o primeiro elemento, se nós não declarássemos que ele começa do 1, ele também começava do índice 0. Só que aqui no array, aqui nos nossos vetores, a gente não pode colocar que essa posição de índice, que esse valor aqui começa do 1. Ele sempre vai começar do 0, alunos. Então, recapitulando, isso aqui que eu falei para vocês, os nossos arrays vetores são como se fossem um guarda-roupas, aqui um armário, em que ele vai ter várias gavetas e que dentro delas vão estar guardadas valores, mas valores do mesmo tipo, alunos, que posteriormente nós vamos conseguir acessar. E aqui, alunos, eu coloquei um exemplo de declaração de um array, um vetor, em um código. Aqui eu criei um código aqui qualquer, para vocês verem. Coloquei a main aqui, entre chaves aqui, e aqui está a declaração, na linha 3 aqui. Int números 3. Esse int, alunos, aqui, que está aqui, indica qual é o tipo de cada um dos elementos do vetor. O tipo vai ser o tipo inteiro, pois int é o tipo inteiro aqui. Quando nós escrevemos int, nós estamos declarando valores do tipo inteiro. 3 é a quantidade de elementos do vetor, ou seja, o meu vetor vai ter 3 elementos aqui dentro dele.
ele vai poder ter 3 elementos. Esse números que está aqui, números, é o nome do vetor. E aqui, ó, números 0 é o valor que está na posição de índice 0 do vetor. Lembram-se agora há pouco que eu havia falado sobre posição de índice? Posição de índice é isso, aluno. 0, 1, 2. Aqui no caso, ele tem tamanho 3. Só que como as posições de índice começam do zero, esse vetor números aqui, ele vai ter os elementos números da posição de índice 0, números da posição de índice 1 e números da posição de índice 2. Porque se você acabar contando, você vai contar aqui, vai ter o 0, 1 e o 2. 3 elementos. E não vai ter o 3. 3 aqui é apenas o tamanho, alunos. E para nós acessarmos o valor que nós queremos de algum elemento que está em alguma posição de índice, nós usamos assim, alunos, o nome do nosso vetor e a posição que nós queremos acessar, o valor que está na posição na qual nós queremos acessar. Aqui, no caso, é o valor que está na posição de índice 0 do vetor. Então, alunos, era isso que eu tinha para falar nessa introdução para vocês. A Marcele agora vai falar para vocês um pouco melhor sobre como nós vamos trabalhar com vetores no código. E é isso, alunos. Muito obrigado. Então, turma, vamos continuar esses conceitos que a gente tem visto em relação ao vetor. E a gente vai ver, então, no primeiro passo, como que a gente vai declarar esse vetor. A gente tem formas diferentes de fazer isso e a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, a primeira fórmula que a gente vai mostrar é essa aqui, o int array1, que é o nome do meu vetor, e esse 10 aqui, né? Esse 10, ele indica o tamanho. Então, aqui eu estou criando um vetor que vai ter 10 elementos não inicializados, e aí eu vou ter que atribuir valor posteriormente a eles. A segunda forma aqui, o meu array2, ela, como vocês podem ver aqui, ela atribui o tamanho 3 e depois ela coloca aqui entre chaves, separado por vírgula, quais são esses 3 elementos. Então, coloca 1, 2 e 3. Então, aqui, essa forma, ela está criando um array, nomeado array2, de tamanho 3, que tem como elementos 1, 2 e 3. Na terceira forma aqui, né, gente, a gente está criando do tipo int também, todos aqui são tipo int, depois a gente vai falar sobre outros tipos, mas um array, então, nomeado array3, de tamanho 10, com elementos 1, 2 e 3. Isso está correto? Vamos ver como o computador entende isso. Então, ele entende que eu estou criando um vetor de 10 elementos e que esses aqui são os 3 primeiros elementos, os valores 1, 2 e 3. Então, no índice 0 está o 1, no índice 1 está o 2 e no índice 2 está o 3. E o restante dos elementos, né, até chegar no no índice 9, eles vão ser inicializados com o valor 0. E essa quarta fórmula, eu nomeei de array4, e ela tá sem um tamanho definido, mas eu coloquei quais são os elementos que estão lá dentro. Quando eu faço isso, o computador entende que eu estou criando um vetor com 3 elementos definidos por 1, 2 e 3. E a última forma é essa aqui, que eu não coloquei qual que é o tamanho, não coloquei quais são os elementos. E essa declaração, ela tá incorreta, ela vai provocar um erro e não vai rodar o programa. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo, né, que aqui deu um erro. Que aqui tá falando que o tamanho está faltando. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre como que a gente vai fazer para percorrer um array. E esses conceitos, eles são importantes para tudo que a gente vai fazer trabalhando com array. Então, vamos lá. Uma das formas que eu posso fazer para indicar o tamanho é criar uma variável do tipo inteiro. Então, aqui eu criei uma variável nomeada tamanho, e aqui eu defini que o valor para ela vai ser 3. O que isso faz? Isso faz que eu possa variar sem ter que alterar em vários lugares do meu código. Só que aí, uma coisa que é importante, quando eu faço isso, eu não posso chegar e colocar aqui que isso aqui vai receber os valores 1, 2 e 3. Porque se eu mudar aqui, necessariamente isso aqui pode alterar. Se eu colocar aqui 2, vai estar errado o código. Então, ele não aceita que eu faça isso. Tá vendo que deu erro aqui? Eu não posso fazer isso diretamente, mas eu posso, então, inicializar com valores nulos. E aí, o que eu vou fazer, então, já que eu não posso colocar os valores aqui?
eu vou percorrer esse array, passar por cada índice e vou adicionar um valor ali. E para isso eu vou usar o for, que é uma coisa que eu quero que vocês entendam muito bem como que funciona. Para mim percorrer os elementos, vamos supor que eu tenho os elementos, né? 1, 2 e 3. Para mim percorrer esses lugares, eu vou colocar como 0, porque aí vocês já vão entender que eu tô falando de índices aqui, né? O que tá lá dentro. Eu preciso percorrer, então, o que tá dentro do índice 0, do índice 1 e do índice 2, nesses três, nesse vetor de tamanho 3. Para isso, então, eu vou ter que ter uma variável de contagem, que aí vai ser de 0 até onde o meu tamanho menos 1, porque lembrando que começa em 0, então, ó, 1, 2 e 3. Tem 3 elementos, mas não chega no 3, então vai ser o tamanho menos o último elemento que eu vou olhar. E aí, eu preciso, então, encontrar uma variável de contagem que vai começar em 0 e vai terminar, nesse caso, que o tamanho é 3 em 2, mas sempre em tamanho menos 1, entendem? E então, o que eu faço? O for, gente, ele dá muitas ferramentas pra gente fazer isso. Porque o que tem dentro do for? Vamos pensar. A gente inicializa uma variável com algum valor. Então, nesse caso, 0. E a gente coloca que enquanto for menor que o tamanho, ou seja, até chegar em 2, vai rodar o que tá aqui dentro e no final vai ser acrescido i mais mais. Ou seja, eu vou fazer, a primeira vez eu vou rodar o que tá lá dentro com 0, a segunda com 1 e a terceira com 2. E depois não vou rodar mais, então é exatamente aquilo que a gente quer, não é? E aí, então, lá dentro eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tô fazendo uma escrita de valores dentro do meu vetor. Então, eu tô pedindo para digite valor para array na posição tal, que vai ser 0, 1 e 2, a cada vez que rodar. E tô escrevendo nessa posição aquilo que o usuário digitou. Então, é muito importante também que a gente não precisa definir os valores para o vetor. O usuário pode informar para a gente e a gente adicionar lá nesse vetor. E aqui é muito importante também a gente reparar que quando eu uso o inteiro dentro do printf ou dentro do scanf, eu me refiro a ele como porcentagem D. E aqui também é a mesma coisa. Todos os meus elementos, eles estão sendo do tipo int. Então, eu vou referir dessa forma. Se ele fosse do tipo float, eu ia colocar a porcentagem f. É sempre referente a qual que é o tipo dos elementos do meu array. E aí tem um caso que é diferente, que o Felipe vai falar para vocês mais pra frente. O while, o que acontece com ele? Ele não tem os mesmos elementos que o meu for tem, então eu tenho que criar separado uma variável de contagem, e eu tenho que lembrar de, no final de rodar tudo aquilo que eu quero fazer dentro de cada elemento, eu vou ter que acrescer o j++, acrescer 1 em j, para ficar, né, somando 1 a cada vez que passa e chegar no tamanho igual a 2, nesse caso. Então, aqui eu estou mostrando o que foi digitado a cada vez que eu rodo. E é muito importante a gente não esquecer que se a gente não colocar esse j++, o que a gente vai obter? O j ele não vai acrescer, então a gente vai colocar infinitamente aquilo que está no primeiro elemento. Em alguns casos, né, o programa não vai nem rodar, porque vai entender que tem um loop infinito ali. Uma repetição infinita, né? Então, vamos ver esse programa, como que ele funciona. Digite valor para array na posição 0. 1, não precisa ser na ordem, então vamos lá, 5 e 3. Então, tá vendo? Ficou armazenado lá. No lugar 1, o que eu coloquei? O 1, depois o 5 e depois o 3. E aqui, vamos comentar essa linha só para ver como que vai ficar. Vamos lá. 3, 7 e 2. Tá vendo que ele tá infinitamente colocando o valor que tem no 0, porque a gente não tá somando a cada vez que a gente faz a impressão na tela. Bom, turma, então agora vamos ver o fluxograma desse pequeno programinha de percorrer o array. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a inicialização, como vocês podem ver aqui. A gente vai inicializar
o int tamanho 3 e o int i que recebe 0. Lembrando que isso aqui é feito dentro do for. Então, vamos lá. O que pertence ao for? Daqui até aqui, isso aqui a gente está se referindo ao for. Só que o que eu quero lembrar para vocês é que o for, ele tem dentro dele parênteses, né, que são os comandos. E a primeira coisa é essa aqui, a segunda é essa e a terceira é essa. Então, tudo isso aqui que eu marquei já está previsto pelo for, né, pelos comandos for aqui. E o que pertence, o que vai ser executado quando o for verdadeiro é esse retângulozinho aqui, ó, que fala imprimir, digite o valor, usando printf, ler array, usando scanf. Então, é isso basicamente, né? A gente vai inicializar, vai ver se é menor que tamanho, a gente executa esses comandos quando for verdadeiro e incrementa em mais. E aí, quando for falso, a gente vai vir para essa segunda parte aqui, que aqui a gente já tá falando sobre o nosso while, vocês lembram, né? Só que dentro do while, nos nossos parênteses, a gente só tem um comando, que é esse aqui. Então, essa outra parte da inicialização e essa parte do incremento, a gente tem que escrever por nossa conta. Então, vai estar dentro das nossas chaves, a gente vai colocar as outras coisas, que são a inicialização, na verdade, vai estar fora aqui, né? E esse imprimir array, assim como aqui também tá dentro. E esse incremento vai ter que estar aqui dentro, né? Vai ter que estar o J++ aqui. Então, é por isso que o for, ele é muito mais útil quando a gente vai percorrer um array, porque ele já usa os três termos os três comandos que a gente vai precisar, né? O while, ele só vai analisar, e o resto tem que ficar de fora, né? E aí, então, vamos ver o while. Então, ele inicializa o J é igual a 0. J é menor que tamanho? Se for verdadeiro, a gente imprime o array em J, usando printf, a gente incrementa o J++. Lembrando que essa parte de incrementar é extremamente necessária, né? E quando for falso, a gente vai ter, então, o nosso fim. E é isso, lembrando que aqui, então, a gente volta a olhar essa parte. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre outras coisas que a gente pode trabalhar lá dentro. E a primeira é a atribuição de valores. O que eu tô fazendo aqui? Eu criei, então, dessa vez, um vetor do tamanho 3 também. Aqui eu não criei variável para diferenciar. Então, sempre eu vou ter que definir aqui que é 3, tá vendo? Dentro do for ou do while. Como eu disse, eu indico a vocês que usem o for, porque ele é mais prático para a gente percorrer um vetor. Ele é ideal para isso. E então, do tipo 3, eu defini os valores, como sendo 0,5, 1, não, é 0,5, né? Lembrando que aqui a vírgula é o ponto, 1 e 2,94. Eu vou fazer, então, um for para percorrer todos esses três elementos e mostrar na tela o que está lá dentro. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor de 0. O valor do índice 0, né? Em vez de ser 0,5, vai passar a ser 3,2. E aí eu vou imprimir o array atualizado e vou mostrar como que ele ficou. E aqui eu coloquei ainda, que é para mostrar só com duas casas depois da vírgula. Lembrem-se disso. Por que eu tô querendo mostrar isso para vocês? Porque a gente pode associar um pouco o vetor que lembra pra gente daquele tipo que a gente viu na aula 7, que é a enumeração. Mas, diferentemente, caso vocês tenham notado, vocês vão lembrar disso, mas o meu vetor ele não precisa ser organizado. Se eu alterar um valor, eu não altero o resto. Então, vamos ver isso aqui no programa. Então, vamos lá. Os valores estavam 0,5, 1 e 2,94. Eu atualizei o primeiro valor para 3,2 e o resto permaneceu inalterável. E como vocês podem ver, não está em ordem aqui mais, né? Então, esse conceito eu queria que ficasse claro, que eu posso alterar um valor sem influenciar nos outros. Então, alunos, vindo aqui para a parte final da nossa aula de hoje, eu tinha falado para vocês, e a Marcele também falou, que um vetor é um conjunto de elementos de um mesmo tipo, né?
E quando a gente está falando do tipo char, o que seria a junção de elementos, a junção de vários elementos do tipo char? O que isso significa? O char são letras, são caracteres. Vocês se recordam? Se eu possuo várias letras, é, aqui no caso, quando eu junto elas, o que nós podemos formar? Então, alunos, igual está aparecendo aqui na tela para vocês, como eu tenho uma sopa de letrinhas ou algum jogo com as letras, o que nós conseguimos formar com a junção de várias letras? Então, a resposta é: nós conseguimos formar palavras, frases, e-mails e outras informações, alunos. Nós conseguimos formar pequenos textos com a junção de várias palavras, alunos. Por quê? Porque a letra é o menor componente da palavra. Todas as palavras possuem letras. E as strings, alunos, aqui, são os nossos vetores de char. São com elas que nós vamos formar as nossas palavras aqui na linguagem C. Palavras, frases e etc, alunos. Então, alunos, vindo aqui, primeiramente eu vou contextualizar vocês aqui brevemente sobre as strings. O que é uma string? Uma string é um conjunto de caracteres armazenados num vetor. É um conjunto de char, é um conjunto de elementos de char, né, alunos? Assim como vocês viram anteriormente que tem vetores de int, de float, de double, as strings são vetores de char. Até coloquei aqui para vocês. Em resumo, uma string é um vetor, ou seja, um array de caracteres, alunos. É isso que uma string é. E qual é a diferença entre um caractere e uma string? Como eu falei para vocês, a string ela é um vetor de char, um vetor de caractere. E uma string, aqui para nós, eu vou mostrar uma diferença aqui para vocês, que vocês conseguem perceber no código, ela é representada utilizando aspas duplas, a string. Enquanto que os caracteres são representados entre aspas simples, utilizando aspas simples, alunos. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um código, um exemplo. Aqui eu tenho um código, que eu tenho a minha biblioteca aqui que nós já falei para vocês, aqui o nosso include, a main, e aqui alunos, como vocês já sabem, tem três aqui caracteres, três variáveis do tipo char aqui declarados. Aqui, char letra, que vai ser letra A maiúscula, char arroba, que é o nosso arroba alunos, o nosso caractere arroba. E char primeira letra nome. Aqui eu coloquei o F maiúsculo, que é a primeira letra do meu nome, Felipe. E aqui, alunos, para nós imprimirmos, nós colocamos assim, printf, percentual C, percentual C, percentual C, porque eu quero imprimir essas três variáveis do tipo char aqui. E um barra N aqui para pular a linha. E olha só, alunos, aqui os meus char, eles estão, entre aspas, simples, alunos. Eles estão até aqui dessa cor mais amarelada aqui, meio amarronzada aqui, alunos. E olha só, aqui na linha 10, na linha 11 e na linha 12, tá entre aspas duplas, aqui em cima está entre aspas simples, e aqui está entre aspas duplas, está na cor azul, alunos. Olha só, quando nós colocávamos o nosso printf, por exemplo, aqui o meu nome, Felipe, esse Felipe é uma string, alunos. Nós estávamos imprimindo strings. Aqui na linha 11, eu coloco Belo Horizonte, eu estou imprimindo o nome da capital mineira. E lembrando, alunos, que o barra n aqui, para nós, ele não é uma string. O barra n aqui, o barra invertida n, ele é um comando, alunos, para pular a linha. E aqui no último printf, alunos, nós temos a minha altura é 1,73 m. Olha só, alunos, números aqui, quando eles estão aqui dentro de aspas duplas, aqui dentro da string, o número também, aqui o número vai ser um char, alunos. O número vai fazer parte da string. Eu sei que isso parece confuso, que vocês podem estar pensando, ah não, Felipe, mas isso aqui é um double, é um float. Não, alunos, porque o que está escrito aqui, eu não consigo fazer conta com o que está escrito aqui. Isso daqui, alunos, são apenas caracteres. Esse 1, esse ponto, esse 7 e esse 3 são apenas caracteres. O nosso computador vai identificar isso aqui apenas como caracteres. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a saída do código anterior. Foi impresso aqui os três caracteres, o meu nome, Belo Horizonte, e a minha altura é 1,73 m, alunos. E, além disso, alunos, as strings, elas não são um tipo básico, elas não são igual o int, o float, o double, o char. Elas são vetores, vetores de char, mas elas não são char. Elas são vetores, são um conjunto de char, alunos. Os tipos básicos, até coloquei para vocês aqui, ó, são o int, o float, o double e o char. E aqui agora, alunos, eu vou ir lá para o Code Blocks para exemplificar um pouco melhor para vocês, para sanar algumas dúvidas que podem ter ficado aí.
Então, alunos, voltando aqui no Code Blocks, eu vou mostrar para vocês algumas informações aqui importantes sobre string. Aqui vocês podem ver que tem a nossa biblioteca, que nós já vimos, a main também, que nós já vimos. E aqui na linha 6 e 7, alunos, eu declarei duas variáveis do tipo char. A primeira aqui se chama primeira letra, que vai guardar a letra F maiúsculo de Felipe, primeira letra do meu nome. E aqui uma outra variável char asterisco, alunos, que vai guardar aqui o caractere asterisco. Vocês podem ver que eles são caracteres, que eles são do tipo char, aqui, ó, por causa que tá char aqui, que não tem nada aqui declarado que eles são vetor, e também porque aqui eles estão aqui, entre aspas, simples, alunos, igual eu falei para vocês agora há pouco nos slides. E aqui, alunos, eu ressalto também a importância dos comentários aqui que eu estou selecionando agora para vocês. Os comentários são muito importantes para nós explicarmos o nosso código. E também eles servem aqui para, por exemplo, quando eu estou apresentando para vocês aqui as aulas, para que eles funcionem aqui como subtítulos, funcionem aqui como se fossem tópicos, para vocês irem acompanhando. Então é muito importante que vocês comentem o código de vocês, alunos. Então, retomando aqui, na linha 11, nós temos aqui, olha só, alunos, uma string. Eu declarei uma string. Primeiro, o tipo dela, que é char, o nome da minha string, nome, o tamanho dela, que é 20, e aqui, entre aspas duplas, Felipe, alunos. E aqui, Felipe, aqui não tem 20 caracteres. Só que aqui, ó, o que acontece? Eu posso declarar uma string com 100, 150 de tamanho, mas quando eu coloco isso aqui, ó, Felipe, quando eu estou inicializando ela aqui, quando eu estou declarando ela assim, ela vai ter o tamanho que eu declarar aqui dentro, a quantidade de caracteres que eu colocar aqui dentro. Aqui na linha 12, alunos, eu declarei uma string de uma maneira um pouco diferente. Vocês podem ver sobrenome, uma string que se chama sobrenome, é do tipo char, então é uma string. Aqui eu não coloquei tamanho. Isso aqui se assemelha aos vetores que a Marcele falou para vocês, a declaração de vetores, quando nós não colocamos tamanho. E aqui, alunos, vocês podem ver que está assim, ó, L-A-C-E-R-D-A, e esse caractere aqui é diferente, esse estranho aqui. Vocês podem ver que eles estão todos entre aspas simples. Vocês podem estar falando, uai, Felipe, mas isso aí que você está fazendo? Você está declarando char, você está declarando caracteres dentro de uma string assim? Não era entre aspas duplas igual está aqui em cima? Então, alunos, vocês se lembram que eu falei para vocês que uma string é um conjunto de caracteres, um conjunto de elementos tipo char? O que nós temos aqui? Vários elementos do tipo char, alunos. Então, eu também posso declarar uma string assim, alunos. E quando eu juntar eles, vai formar qual palavra? Vai formar Lacerda. L-A-C-E-R-D-A. Esse último caractere aqui, alunos, posteriormente eu vou falar deles para vocês, que ele é um caractere diferente que é muito importante aqui para encher strings. Aqui na linha 11, não parece, mas esse caractere diferente aqui também está aqui nessa string da linha 11. Mas não se preocupem, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles para vocês. E aqui, alunos, eu coloquei aqui, não posso fazer contas com esse valor, pois ele é do tipo char. Qual valor? Esse valor aqui da linha 14, alunos. Lembra que eu falei para vocês aqui que a questão de números dentro de strings? Olha só, aqui eu tenho uma string animais de estimação, a declaração aqui é sem o tamanho aqui, então o tamanho vai ser esse daqui, vai ter um elemento aqui. No caso vão ser vai ser dois elementos no caso, mas eu vou explicar para vocês. Por causa desse caractere especial aqui, alunos. Mas aqui, ela vai ter esse tamanho aqui, vai ter esse caractere 2 aqui. Então, alunos, esse caractere 2 está entre aqui aspas duplas, ou seja, aqui é uma string, no caso, que está representando. E eu não consigo fazer contas com ele. Por quê? Porque apesar disso daqui, para nós, estar representando o número 2, para o computador entende que isso daqui é um caractere qualquer. E o computador não entende que isso aqui é um número 2, é um inteiro 2. Então, por isso, eu não consigo fazer conta com ele, alunos. E aqui, alunos, eu coloquei para vocês que nós podemos imprimir diretamente na tela uma string. Olha aqui, na linha 17, como nós vimos anteriormente, aqui lá no slide, como nós já fazemos, meu nome é Felipe, e olha aqui nas linhas 18 e 19, alunos. Tá assim, meu nome é percentual S. Percentual S e depois vírgula sobrenome. Isso aqui se parece muito com a impressão das variáveis que nós já vimos anteriormente, certo, alunos? Quando nós vimos assim, ó, percentual D, percentual
D para imprimir inteiro, percentual F para imprimir float, percentual C para imprimir char, etc. O percentual S, alunos, eu uso para imprimir uma string inteira, alunos. Olha só, S de string. E depois aqui eu coloquei um barra N para pular a linha. Aqui, ó, eu quero imprimir qual string? A sobrenome. Eu quero imprimir conteúdo aqui que esteja dentro do meu sobrenome, que vai ser Lacerda, alunos. Lembrando que esse caractere diferente aqui ele não vai ser impresso. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele para vocês. E aqui, alunos, aqui eu tenho percentual S cachorros, vai ser impresso. Eu tenho dois cachorros, alunos. Animais de estimação aqui. Ou seja, eu tenho dois animais de estimação, dois cachorros, alunos. Aqui, ó. Porque aqui, ó, ele vai imprimir o conteúdo da string, que é, para nós aqui, esse 2. E de qual string? Do animais de estimação. E aqui, alunos, lembrando que eu vou falar aqui para vocês agora que o espaço, ele é um caractere, alunos. Aqui eu declarei char igual, aspas simples. E aqui parece que não tem nada, mas olha só, quando eu seleciono, tem alguma coisa selecionada aqui. O que está selecionado? O espaço. Eu vou até apagar aqui para vocês e vou dar o espaço de novo. Ó. O espaço aqui para nós na linguagem C, para nós na linguagem C, ele é um caractere, alunos. É o caractere espaço. E eu vou até mostrar aqui para vocês na linha 23 o exemplo dele, que eu vou colocar e vou imprimir. Vou pular a linha aqui, né? E vou colocar Felipe, percentual C, Lacerda. E depois aqui, espaço. Esse percentual C está fazendo referência a essa variável espaço aqui, alunos. O que vai acontecer? O Felipe Lacerda não vai ser impresso junto. Não vai ser impresso Felipe e depois já o L maiúsculo e o Lacerda aqui. Vai ser impresso um espaço entre o Felipe e o Lacerda, porque o espaço é um caractere. Então, vou mostrar aqui para vocês, alunos. Olha só, aqui em cima foi impresso meu nome é Felipe, meu sobrenome é Lacerda, porque ele pegou o conteúdo da string sobrenome. Eu tenho dois cachorros, aqui está percentual S, animais de estimação. Ele pegou o conteúdo de animais de estimação, que era 2. E olha só, alunos, aqui embaixo, Felipe, espaço, Lacerda. Espaço também é uma string, alunos. E aqui agora, alunos, eu vou falar para vocês sobre esse caractere especial aqui que eu tanto falei para vocês. Agora eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês. Então, alunos, voltando aqui para a nossa última parte, eu vou falar para vocês sobre o caractere de controle ou caractere delimitador. Aquele caractere especial que eu mostrei para vocês, ele se chama caractere de controle, ou vocês também podem chamar ele de caractere delimitador. Ele é um caractere que ele vai indicar para o nosso computador aqui quando que a nossa string acabou, alunos. No nosso código, ele indica para... A gente está indicando no nosso código quando que a string acaba. Porque senão, ele vai acabar colocando alguns caracteres estranhos, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Ele é o barra invertida zero, alunos. E aqui pode parecer que são dois caracteres. Você pode falar, uai, Felipe, mas barra invertida e o zero são dois. Aqui no caso, alunos, ele é especial por quê? Porque na linguagem C ele foi escolhido como sendo um caractere só. O barra invertida zero aqui para nós na linguagem C é apenas um caractere. E ele é diferente do caractere zero, alunos. Barra invertida zero é diferente do zero. Então, alunos, ele serve para que a gente indique, como eu falei para vocês, quando a string acaba, e para quando nós vamos imprimir ou então declarar um valor dentro dele, o nosso computador não coloque lixo de memória dentro da string. Lixo de memória, alunos, ou lixo aqui, representa caracteres sem significado, que aparecem depois do delimitador. Porque se a gente não colocar o delimitador, o computador pode colocar caracteres estranhos que não têm significado nenhum na nossa string. Por isso que eles são chamados de lixo, porque eles são inúteis, não servem para nada. Então, alunos, vindo aqui, eu vou explicar brevemente aqui esse programa para vocês. Aqui tem a nossa biblioteca, a nossa main. Eu vou declarar uma string aqui de cidade, que pode ter até 100 posições. Eu vou pedir para o usuário digitar o nome da cidade dele. Vou usar esse gets aqui, que basicamente, falando para vocês rapidamente aqui, é o scanf aqui das strings, mas eu vou explicar ele melhor para vocês lá na frente. E depois vou imprimir o nome da cidade. Na hora que eu rodei meu programa, eu digitei que a minha cidade se chama Contagem e foi impresso. O nome da sua cidade é Contagem, igual está aqui embaixo, alunos. Aqui na posição de índice 0 do meu cidade tem a letra C maiúsculo. Na posição de índice 1 do meu vetor cidade tem o O minúsculo e assim por diante. E aqui na posição de índice 8, alunos, tem o meu barra invertida zero, alunos, que é o meu caractere delimitador. Então, o que acontece, alunos? Aqui, computador,
aqui no gets ele vai colocar o barra invertida zero. Vocês não se preocupem que eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas falando rapidamente aqui, quando eu digito contagem e dou Enter, aqui o gets, na hora que eu dou Enter, ele coloca o barra invertida zero na frente do M aqui. E lembrando para vocês que o barra invertida zero ele não é impresso aqui para nós aqui no printf, porque o computador entende, ele é só para o computador entender aonde a string acaba. O computador entende que acaba aqui no M de contagem. E então, alunos, aqui o barra invertida zero, ele impede que o computador coloque lixo de memória, ou seja, caracteres sem sentido aqui depois do meu M. Se eu não tivesse o barra invertida zero aqui, alunos, aqui poderia ter contagem, arroba, asterisco, 159mn, coisas totalmente sem sentido aqui depois da minha letra M aqui, alunos. Então aqui eu fiz essa tabelinha aqui para vocês conseguirem entender melhor, que aqui o barra invertida zero aqui, ele impede que o lixo aqui seja impresso. Mesmo o computador esteja com lixo lá na memória para colocar aqui nas nossas strings, o barra invertida zero vai falar para o computador. A minha string acaba aqui na letra M. Então é isso, alunos. E agora eu vou ir para o Code Blocks para explicar melhor para vocês sobre o caractere delimitador. Então, alunos, voltando aqui no Code Blocks, eu vou terminar aqui de falar para vocês sobre o caractere delimitador. Aqui tem os comentários para ser os tópicos. Eu tinha comentado para vocês sobre aqui o nome Felipe, que tinha aqui começava na posição de índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, e tinha mais um aqui que ia ser armazenado para caractere delimitador, ou aquele caractere especial que eu falei para vocês. Aqui no cidade, alunos, por que eu declarei tamanho 9, mesmo aqui tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres? Por quê? Porque eu tenho que dar um espaço para o caractere delimitador. Sempre quando eu deixo um espaço a mais para o delimitador, aqui no caso do 20, né? Apesar de ter 6 aqui, quando eu declaro assim, mesmo tendo aqui 6, o computador vai entender que nessa declaração aqui, você deixou um espaço aqui para o delimitador aqui. E aqui na linha 8, eu deixei um espaço para o delimitador também. A posição aqui de índice 8, no caso, porque o 9 é o tamanho, mas ele vai até a posição de índice 8, pois começa do zero, correto, alunos? Vou comentar aqui, porque esse aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou imprimir para vocês, vocês vão ver que vai ser impresso aqui corretamente. O nome da cidade é Contagem aqui, porque Contagem, a string Contagem está armazenada dentro de cidade. E se eu tirar aqui, em vez de tamanho 9, eu colocar tamanho 8? Vamos ver o que acontece, alunos, se eu não deixar uma posição para o delimitador. Olha só, alunos, o nome da cidade é, até aqui o M está impresso corretamente, contagem aqui até o M, depois esses três caracteres estranhos aqui, alunos, esses caracteres sem sentido, ou seja, isso daqui são lixo de memória, alunos, porque o meu computador ele não identificou que a minha string acabou aqui no M, e por isso ele colocou esses caracteres estranhos. E aqui, alunos, se eu tirar esse comentário aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou estar declarando que na posição de índice 5 aqui do minha string cidade, eu vou colocar o delimitador. Ou seja, ele vai vir aqui na letra G, vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, aí o G é o 5, ele vai colocar o delimitador. O que o computador vai fazer? O computador vai imprimir a palavra conta, alunos, porque ele vai entender que o delimitador vai estar aqui e que a string vai acabar na letra A. E nós podemos fazer o que está aqui na linha 9 também, não apenas para o delimitador, nós podemos colocar outros caracteres aqui que vocês quiserem, alunos. Depois de terem aqui declarado a string, vocês podem ir mudando as posições, os valores das posições de índice da minha string. Então vamos ver aqui, que vocês vão ver que vai ser impresso corretamente. O nome da cidade é Conta, alunos, e foi impresso corretamente, igual eu falei para vocês. E aqui, alunos, falar rapidamente sobre a função gets para você. Aqui tem uma string que se chama nome completo, que pode ter até o tamanho de 100 aqui, porque eu não inicializei ela. Eu vou pedir para inserir o seu nome completo. Aqui, alunos, o gets é como se fosse o scanf para as strings, alunos. Nós declaramos assim a função gets. Gets, parênteses aqui, e o nome da string que nós queremos preencher aqui dentro do gets, alunos. Aqui, no meu caso, é o nome completo. Depois eu vou imprimir essa string. Quando nós damos o Enter aqui no Gets, tipo assim, eu vou digitar o meu nome aqui, Felipe Lacerda, e dou Enter, o computador, no lugar, quando eu aperto o Enter, ele coloca o barra zero, para ele entender, ele coloca automaticamente aqui no Gets, para entender que a string acabou ali. Então vamos colocar aqui, alunos, Felipe Lacerda, vou dar o Enter. Aí ele vai colocar o caractere delimitador na frente do meu último A aqui,
para o computador entender que a minha string acabou aqui no A do Lacerda aqui, no último A. Olha só, foi impresso corretamente, alunos. Seu nome completo é percentual S aqui, nome completo. Seu nome completo é Felipe Lacerda, porque Felipe Lacerda estava armazenado aqui dentro do meu nome completo. Então era isso, alunos, que eu tinha para falar para vocês. E nós vamos ver novamente strings na aula 10. Que na aula 10 nós vamos montar um joguinho com vocês e nós vamos utilizar strings. Muito obrigado pela atenção, alunos, e até a próxima aula.